Olá, pessoal, professora Débora Lopes aqui, sou professora de língua portuguesa, trazendo hoje aqui o conteúdo de predicação verbal. Um conteúdo que é muito tranquilo, tá? Mas assusta muitas pessoas exatamente pelo nome, né? Ai, predicação verbal. Falou em verbo, as pessoas já se assustam, né? E parece complicado, mas não é. Praticando um pouco, tá? Com algumas dicas, uma aulinha bem básica, assim, com certeza vocês vão relembrar aí, vão tirar de letra, certo? Esse conteúdo é um conteúdo que cai em concurso público, cai nos vestibulares aí, quem está se preparando para a URGS, tá? Então é muito importante, e é importante para que se entenda outros conteúdos, tá? Então, assim, não é só uma parte da gramática para perturbar a cabeça das pessoas, não. É importante, tem uma continuação, né? Ele é uma engrenagem, né? A gramática é uma engrenagem ali. Tu tá aprendendo a morfologia, daí tu aprende o que cada palavrinha significa, né? Se essa palavra é um pronome, se aquela palavra é um substantivo, a palavra que é um verbo, e depois tu passa para a sintaxe. E aí, quando chega na sintaxe, que é, né, a parte de fazer uma análise ali da oração, tu vai aprender o que cada palavrinha, qual o sentido dela naquela oração, por que aquele verbo tá ali, o que aquele verbo tá fazendo, o que aquele substantivo tá agindo como um sujeito, como um objeto. Então, essa análise é importante para que a gente escreva bem. No final das contas, tudo colabora, tudo coopera para que a gente aprenda a escrever bem. Porque uma coisa é a gente se expressar falando, e outra coisa é se expressar escrevendo. Né? Eu tenho que escrever e tenho que me fazer entender. A pessoa que vai ler, ela não sabe a minha intenção de fala. Para que ela entenda, eu preciso escrever perfeitamente, corretamente. E é para isso que eu preciso fazer toda uma análise, tá? E a primeira coisa que a gente aprende na análise sintática, quando eu vou fazer uma análise ali de uma oração, de um período, eu preciso procurar o verbo. E preciso saber qual a função do verbo ali. E é isso que a gente vai começar aqui hoje, tá? Predicação verbal, entender a função do verbo naquela oração. Certo? Vamos lá, então. Entendendo que, só para ir adiantando aqui, a predicação verbal vai apresentar as funções do verbo, tá? O verbo pode ser intransitivo, transitivo, que daí ele pode ser direto ou indireto, ou verbo de ligação, tá? Então, vamos lá que a gente vai ver um por um. O intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Ele não precisa, o que seria o complemento, tá? É mais informação. Ele não precisa de mais informação para fazer sentido. Ele faz sentido sozinho. Aqui tem um exemplo. O pássaro voou para longe, tá? Primeiro lugar, procurar o verbo. O verbo voou, né? Do verbo voar. Quem voou? Pássaro. Pássaro é o meu sujeito. Quem que está praticando a ação do verbo é o sujeito. É o pássaro que está praticando a ação de voar, tá? Para longe é um complemento do verbo. Ele está só complementando para onde que voou. Poderia dizer como ele voou. Voou para perto, voou para longe, voou baixo, voou alto, tá? Voou devagar, voou rápido. Isso são informações a mais além do verbo. Mas, se eu dissesse apenas assim, o pássaro voou, faz sentido. Não precisa de complemento. Consegue entender dessa forma? Se eu disser apenas, apaga ali o para longe, tá? E diz assim, o pássaro voou. E eu consigo entender. Se eu disser isso para vocês, vocês vão entender uma frase, uma oração completa. Ok, pássaro voou. Se eu quiser trazer mais uma informação, se foi para longe, se foi para perto, se foi baixo, se for, eu posso trazer essas informações, mas não precisa. Não fica uma coisa sem sentido. Tá fazendo sentido para vocês, por falar em sentido? Vamos ver, vamos comparar com o transitivo para que vocês tenham mais noção do que eu estou falando. O transitivo já é aquele que precisa de complemento. O transitivo, o verbo por si só não tem um sentido completo, tá? Ele vai precisar de um complemento e este complemento se chama objeto. E aí é o nosso querido objeto direto ou objeto indireto, tá? Que nós vamos aprender agora aqui. Então, o verbo transitivo, ele é aquele que precisa de um complemento, que é um objeto, só que este complemento, às vezes, ele pode ser um objeto direto ou indireto. Vamos ver um por um. O direto, tá? É quando o verbo precisa de complemento, né? Neste caso, um objeto direto. E o que seria esse objeto direto? Ele não tem nada entre o verbo e o complemento, tá? É uma ligação direta. Vamos por parte. Ó, um exemplo aqui.
Hoje, a antiga fazenda tem um prefeito, tá? Só para a gente fazer um comparativo com o intransitivo, para que vocês entendam o que é um verbo que precisa de complemento e o que é um verbo que não precisa de complemento. Se eu disser apenas assim, ó, hoje a antiga fazenda tem, e não continuo, tá? Apago o complemento ali, que é um prefeito, e termino no verbo. Hoje a antiga fazenda tem. Não tem sentido, certo? Vocês vão me perguntar, tá, tem o quê? Quem tem algo, tá? Este algo tá ali, ó, um prefeito, que é o complemento. Entre o verbo e o complemento não tem nada, só tem o complemento e o verbo, tá? Não tem nenhum uso de preposição ali. Isso é quando é o transitivo direto, que vai diretamente para o complemento. O indireto, diferente do direto, ele vai ter uma preposição entre o verbo e o complemento. Vamos ver o exemplo. A antiga fazenda precisa de um prefeito. Vamos fazer o mesmo exercício, tá? Vamos parar no verbo precisar. A antiga fazenda precisa. Faz sentido se eu disser apenas isso? Não faz, né? Eu preciso completar. Vocês vão perguntar, tá, precisa de quê? Né? E aí vem o precisa de que. Esse de é uma preposição, porque quem precisa não precisa algo. Eu não posso dizer a antiga fazenda precisa um prefeito. Não, precisa do de. Este verbo exige preposição. Tá? Então, quando o verbo exige preposição, eu vou ter que colocar uma preposição ali, ó, entre o verbo e o complemento. Preciso colocar uma preposição, isso quer dizer que é indireto. Por que é indireto? Porque a ligação entre verbo e complemento não é direta. Tá? É indireta porque antes de fazer essa ligação, no meio do caminho, ali no meio do percurso, tem uma preposição. Por isso se torna indireto. É só isso, gente. É bem simples, é bem tranquilo, tá? O direto não tem preposição, o indireto tem preposição. Ah, mas então, quando eu estiver na dúvida, eu olho, se tiver preposição, eu já coloco que é transitivo indireto? Não. Como eu já falei anteriormente, em primeiro lugar, eu preciso olhar para o verbo. E primeiro eu preciso perguntar, preciso entender se este verbo precisa de complemento. Se o verbo não precisa de complemento, eu só vou colocar ele em transitivo. Se ele precisa de complemento, aí sim eu vou olhar se ele tem preposição após ele ou não. Fechou? E aí nós temos os casos em que tem o verbo transitivo direto e indireto, tá? Quando que são estes casos? Ó, o exemplo. Entregaram a chave ao prefeito. Verbo, entregaram. Eu não posso dizer apenas entregaram, né? Eu preciso de uma continuação. E aí eu faço o mesmo esqueminha. Quem entrega, entrega algo, tá? Então, verbo transitivo, direto, porque quem entrega, entrega algo. Mas entrega algo a alguém. Então, este verbo, ele exige um complemento sem preposição e logo em seguida um complemento com preposição. E quando eu digo que entreguei algo a alguém, este a é uma preposição. Ali, no caso, ali ficou ao prefeito, porque prefeito é masculino. Tá? Se fosse no feminino, por exemplo, entreguei a chave à primeira dama, seria um a craseado, um a com aquele acentinho grave. Lembram? Aí vocês vão ter que lembrar lá da regrinha da crase, tá? Para isso que é importante eu entender da transitividade do verbo também. Quando eu entendo que o verbo exige uma preposição, eu vou entender quando precisa de crase ou não. Viu como uma coisa está ligada na outra? Tá fazendo sentido para vocês até aqui, gente? Espero que sim. Coloquem nos comentários aí, vou ter o maior prazer em responder. Verbo de ligação. E aí que vem o caso, tá? Não pode haver uma confusão aqui. Eu já vi algumas atividades, alguns exercícios que o aluno coloca que tem que, né, colocar ali que tipo de verbo é, e o aluno coloca que é verbo de ligação direta ou verbo transitivo de ligação. Isso não pode acontecer, tá? Ou o verbo é intransitivo ou transitivo, ou ele é de ligação, tá? Lá no caso dos transitivos e intransitivos, ele é uma ação, tá, do sujeito. Lá, quando for intransitivo ou transitivo, vai ter um sujeito praticando a ação do verbo. Tá? O verbo vai estar ali com uma ação do sujeito. E logo em seguida, um complemento do verbo. Isso lá nos intransitivos e transitivos. O verbo de ligação, ele não está funcionando como uma ação. Aqui não tem uma ação. Tá? Aqui ele está representando um estado,
ou uma mudança de estado do sujeito. Então, ele está funcionando apenas como uma ligação entre o sujeito e uma característica ou um estado do sujeito. Tá? Vamos ver os exemplos aqui. Ele é inteligente. Eu não estou dizendo aqui que o sujeito está praticando alguma ação, estou dizendo que o sujeito é, ele é inteligente. Uma característica, estou atribuindo uma característica, uma qualidade neste caso. Tá? Vamos continuar aqui. Vamos ver os outros verbos para que faça mais sentido. O verbo ser, estar, ficar. Tá? O ser indica identidade, natureza, essência, característica. Tá? Como eu coloquei, ele é inteligente, é alto, é baixo. Tá? O estar indica um estado temporário ou uma localização, uma posição. Por exemplo, eu posso dizer ela está feliz, tá? Ou eu posso dizer ela está do lado de fora, ela está em segundo lugar, uma posição, entendeu? Vocês entendem que não é uma ação do sujeito e é apenas demonstrando um estado do sujeito? Para isso que precisa estudar verbos, que daí quando a gente estuda verbo, a gente sabe que o verbo ele é uma ação ou um estado ou uma mudança de estado, tá? Então, quando é uma ação, lá pro transitivo e intransitivo. Quando é um estado ou mudança de estado, verbo de ligação. Ser, estar, ficar. Ficar indica mudança de estado ou a permanência em determinada situação ou local, tá? A comida ficou pronta. Ela ficou do lado de fora, certo? Tá fazendo sentido, gente? Espero que sim. Às vezes faz sentido pra gente, né? Não faz sentido pra vocês. Eu não tenho como ter essa noção sem olhar nos olhinhos aí, sem ver a expressão no rosto, fica bem difícil. Então, por favor, coloquem aí nos comentários. Certo, então, acabamos de ver ali os verbos, os principais verbos, né, de ligação, ser, estar e ficar. E aqui nós temos mais alguns verbos que funcionam também como verbo de ligação. Quando que eles funcionam como verbo de ligação? Quando eles têm este mesmo sentido de ser, estar, ficar. Tá? Quando ele tem o sentido de apresentar não uma ação, mas sim um estado do sujeito. Por exemplo, parecer, tornar, continuar, andar, permanecer. Eu gosto vamos focar no exemplo aqui do andar, tá? Por exemplo, andar, tá? Se eu disser assim, ela andou até a escola. É uma ação. Neste caso, ela andou até a escola, pode ser substituído por caminhar. Ela caminhou até a escola. Ela praticou uma ação de caminhar ou de andar até a escola. Mas aqui, aí quando acontece isso, tá? Ela andou até a escola. É uma ação. Neste caso é uma ação. Daí é um verbo lá da parte do transitivo e intransitivo, que no caso de andar é intransitivo. Eu posso dizer apenas que ela andou, tá? Então, é um verbo, e é lá para aquela parte do transitivo e intransitivo, porque é quando pratica ação, quando tá representando uma ação feita pelo sujeito, tá? Neste caso aqui, ó, ela andou desanimada. Não está dizendo aqui, não é a ideia aqui não é dizer que ela estava caminhando com desânimo. Não, é que ela estava desanimada, ela ficou por um tempo desanimada. Tá? Ela andou desanimada por um tempo, quer dizer que ela ficou. É o mesmo sentido de estar desanimada ou ficar desanimada. Deu para compreender, gente, a diferença? Então, quando acontecer isso do verbo parecer, tornar, continuar, andar, permanecer, estiver com o mesmo sentido de ser, estar ou ficar, que é representando um estado do sujeito, aí ele é um verbo de ligação. Certo, gente? Da minha parte é isso. Espero do fundo do coração que tenha feito sentido para vocês, né? Não tenho como ter a noção, como eu disse anteriormente, não tenho como ter essa noção do que vocês estão compreendendo ou não, mas usem e abusem aqui dos comentários, né? Perguntem bastante, certo? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau.